Boa tarde, amigos. Vamos começar mais um estudo do livro Médiuns e Mediunidade nessa segunda-feira. E para o nosso estudo, vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem é de número 8. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, não teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-la. Então, agora vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga que nos acompanha em mais esse trabalho virtual. Agradecemos por estarmos aqui realizando mais um estudo. É sempre mais uma oportunidade de estarmos em contato com tantos aprendizados, com tantas reflexões. Às vezes, apesar de lermos muitas vezes, não conseguimos ainda introjetar o conteúdo dentro de nós. Então, que possamos, através de mais esse estudo, aumentar um pouco a nossa capacidade de reflexão e de mudar o nosso comportamento. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Bom, então, já na nossa prece inicial, a gente já vê, né, conforme nos traz Joana de Ângeles, a necessidade de vivermos sempre em paz com uma consciência tranquila. E quando ela fala nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido, é interessante porque a gente tem uma oportunidade de avaliar aí que às vezes o que deixa a gente perturbado, o que deixa a gente chateado, é sim uma coisa interna, porque ela diz que se tivermos o nosso coração tranquilo, podem falar o que quiser, podem ter sugestões negativas quantas forem, que não ficaremos abalados. Mas se dentro de nós tivermos alguma situação mal resolvida, e quase sempre nós temos, vai ser muito fácil o nosso estado psicológico se abalar. Por isso que no final ela fala: a paz merece todo o esforço para consegui-la. E isso vai ter muita relação com o nosso estudo de hoje, porque nós vamos falar do objetivo da mediunidade, que é o tema do nosso capítulo 10 do livro Médiuns e Mediunidade. E a gente sabe que a mediunidade, ela é essa comunicação de alguma forma, seja sensitiva, seja ouvindo, seja vendo, a gente sabe que ela é uma comunicação com os desencarnados. Então, dependendo do grau de mediunidade, do tipo de mediunidade, a gente pode ser mais ou menos influído por, às vezes, espíritos não evoluídos, por espíritos que, na verdade, querem nos prejudicar. Isso é o que a gente sabe já antes até de começar o estudo, que acontece muito. E aqui, justamente nesse capítulo, ele vai trazer para a gente a importância de uma educação da mediunidade, né? Então vamos seguindo conforme o texto. Ele começa aqui falando com a gente que a mediunidade ela é como outro estudo, né? Como outra faculdade orgânica ou intelecto moral, que nós temos que saber os cuidados especiais que temos com aquilo. Então todas as nossas capacidades, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Isso me lembra muito os filmes de super-herói. Os filmes de super-herói, eles sempre trazem um super-herói, que é o bom, e eles sempre trazem o vilão. O vilão, quase sempre, ele é aquela pessoa também, assim como o super-herói, muito inteligente, muito dotada de poderes, mas que resolveu usar aqueles poderes para o mal. Normalmente é para dominar o mundo, né? Só que dominar o mundo da forma como ele acha que é
que é interessante, de uma forma que só ele vai dominar, de uma forma que só ele terá o poder. E aí vem o super-herói, que é o bom, né, nos filmes, e ele vem aí lutar com esse vilão que tem todos esses poderes, que poderia trabalhar igualmente como super-herói, mas pelas questões, o filme não fala assim, né, mas seria pelas questões evolutivas e morais daquele espírito, ele usa para o mal. Então, no início, ele já vem falando sobre isso, ele vem falando que é uma faculdade que exige cuidados especiais e competente educação. Num segundo momento, ele vai falar aqui que a faculdade da mediunidade, da mesma forma que ela precisa de educação, ela vai ser expandida conforme ela é exercitada. E da mesma forma, ela vai ficar pequena e desaparecer. E isso me lembra, trazendo assim para a aparência física, isso me lembra quando nós fazemos qualquer exercício físico para estimular o nosso músculo. Isso também se aplica quando a gente vai fazer aula de canto, porque os músculos aqui da nossa garganta, né, dessa parte da região da garganta, do pescoço, são eles que influenciam nessa parte do canto. Então, às vezes as pessoas, assim como a mediunidade, as pessoas acham que é apenas um dom. Ah, eu tenho um dom de cantar, porque eu já sou afinada, porque eu já tenho ritmo, mas na verdade, apesar do dom, ele tem que ser trabalhado, porque senão, o que que acontece especialmente falando do canto, para trazer um exemplo para a mediunidade? A pessoa aparentemente está cantando bem, mas está machucando a garganta. Vai ter problema futuramente nas cordas vocais. E aqui é a mesma coisa com a mediunidade. Então, se a gente não educa tanto na forma como se comunicar com aquele espírito, tanto quanto para saber qual é a nossa mediunidade, tanto para educar a nossa vaidade, para educar o nosso orgulho, para não deixar, né, como a gente fala, subir a cabeça, né? Tem essa expressão, essa coisa de, eu sou médium, sim, eu me comunico, eu tenho poder, eu tenho esses poderes, né? A gente tem que lembrar de não virar o vilão e sim continuar sendo a pessoa usando aquele instrumento para uma coisa do bem. Então aqui ele vai falar exatamente isso, que a mediunidade, ela expande-se na razão direta, ou seja, quanto mais você pratica, mais possibilidade de você usar a mediunidade de uma forma adequada você tem. Em compensação, se você não pratica, é o que ele fala, que ela não se mantém. Pelo contrário, ela vai se apequenando e vai desaparecendo. Claro, você perde a prática, você não sabe como manusear, como eu citei no início, como qualquer outro exercício que a gente faça. Depois ele vem aqui comentando ele fala da revolução ético-comportamental relevante, né, que a mediunidade traz, porque ela faz um intercâmbio com seres espirituais que comprovam a sua sobrevivência à morte. E por que que traz uma revolução ético-comportamental? Porque, gente, quando nós passamos a entender que a vida continua e que somos espíritos imortais, a nossa relação com a vida, tanto com a nossa vida quanto da vida do que nos cercam, ela muda completamente. E é daquelas mudanças que você não tem como voltar atrás. Se uma vez que você entende a vida dessa forma, é daí para frente, não tem como retroceder. Então, isso muda a forma como nós entendemos a família que estamos, as dificuldades que passamos, as coisas boas que recebemos, o que está acontecendo no nosso mundo, o comportamento de algumas pessoas em relação a gente. Muitas vezes que reclamamos, muitas vezes que nos colocamos como vítima, é porque não paramos para entender essa mensagem que aprendemos na doutrina espírita. E aí vamos reclamar, e aí vamos ficar chateados, vamos achar que nós merecíamos tal coisa, mas não temos, porque não entendemos. E principalmente questões relacionadas à morte, né, ao desencarne. Porque
nós ainda sentimos saudade, somos seres, ele até vai falar aqui, ainda somos seres que habitam a terra, ainda somos muito apegados à matéria. Porém, temos a possibilidade aqui de trabalhar a resignação, a resiliência, e a doutrina espírita ajuda a nos entender isso. Então, quando ele fala que nós conseguimos, através da mediunidade, falar, melhor dizendo, se comunicar com esses seres espirituais que comprovam a sobrevivência, eles são a prova viva, né? Até engraçado a prova viva de que existe essa vida após a morte, após o desencarne. Então, vem trazendo essa revolução ético-comportamental por conta disso. Na sequência, ele continua falando que necessita de atenções contínuas. E isso lembra de novo o que eu estava falando sobre a gente aprender um instrumento, sobre a gente fazer musculação, sobre a gente fazer uma aula de canto. No momento que nós paramos, o processo para com a gente. Mais à frente, ele vai comentar que não existe, ele usa a palavra nenhum. Nenhum, ele não fala poucos, ele não fala ele fala nenhum médium é, em consequência, perfeito e irretocável, isento da influenciação dos maus espíritos como perturbadores. E aí, então, por isso que necessita de atenções contínuas. Por quê? Quanto mais, da mesma forma que quanto mais nós trabalhamos, nós vamos ficando melhores, a nossa responsabilidade, ela também vai aumentando. E é por isso que nós precisamos de atenções contínuas, porque digamos que assim, eu comecei agora a ter sintomas, comportamentos de uma mediunidade ostensiva. Vou trabalhar, porque minha meta é ficar igual a médium X. Não existe isso, gente. Você pode querer ficar igual ao médium X no sentido do comprometimento dele, do estudo dele, mas não assim, porque ele, nossa, ele super entende, ele rapidamente faz isso, ele age dessa forma, então eu quero ficar daquele jeito e depois parei, depois eu estou satisfeito. Não é assim que funciona a mediunidade, porque nós temos na esfera dos desencarnados, muitos irmãos que precisam se comunicar. E muitos irmãos de variadas capacidades, variados tipos. E temos relatos de que eles têm muita dificuldade de encontrar médiuns capacitados para, às vezes, receber uma mensagem mais evoluída, uma mensagem mais elaborada, por causa do nosso vocabulário, por causa do nosso próprio estágio evolutivo e por causa, principalmente, do nosso pouco estudo, da nossa debilidade no estudo. E aí ele fala justamente que a mediunidade é um compromisso grave. Por que um compromisso grave? Não é a mediunidade, como às vezes, antes da gente começar a estudar a doutrina espírita, a gente acha que quem é médium é porque recebeu um prêmio, porque foi incrível, né, até agora, tanto nas vidas, tanto na esfera encarnada como na desencarnada, e agora como prêmio você recebeu a possibilidade de falar com a espiritualidade enquanto encarnado. Mas, estudando um pouquinho só da doutrina espírita, a gente vê que, na verdade, não se trata de um prêmio, não se trata de um bônus, se trata de um compromisso que nós temos para ajudar, é um compromisso de amor, é um compromisso de caridade. E quando ele usa a palavra grave, significa que se é um compromisso e a gente utiliza mal, a gente vai lembrar até o que tem no ação e reação, que é o débito agravado. Isso também acontece. Se nós viemos com uma responsabilidade, com um compromisso, nós temos 3 opções. Uma, conseguir passar de fase, né, como um videogame, e aí a gente vai receber uma outra responsabilidade, continuar na mesma ou piorar aquilo que nós recebemos como o débito agravado. Então é um compromisso grave nesse sentido, porque ele vem revestido, a mediunidade ela vem revestida de muita responsabilidade. E o nosso trabalho é tanto saber lidar com ela, procurar educar, como utilizar. Porque tem às vezes pessoas que são médiums,
mas simplesmente nem estudam, né? Não, nem procuram uma casa espírita, nem procuram uma casa que se sintam confortáveis, confiantes, e você veio com uma missão, você veio ajudar, mas aquilo fica ali sem uso, fica parado. E outro dia a gente leu também num texto, a gente leu falando sobre isso, que não adianta você ter uma ferramenta e não usar. Então, depois ele fala aqui, a proliferação dos médiuns e a multiplicação de células dedicadas ao exercício das forças mediúnicas tem tornado comum a aceitação da faculdade, e certa faixa de simpatia ora envolve, permitindo, por outro lado, que a vacuidade e a vulgarização trabalhem em prejuízo dos fins e meios de aplicação que se reveste. De novo, a questão de como a gente usa, né? Se a gente tem a proliferação de médiuns e a multiplicação de coisas positivas, de mensagens positivas, mensagens positivas que eu digo assim, mensagens que estejam alinhadas com o que Jesus nos disse, com o Espiritismo, a gente tem a mediunidade tendo uma aceitação. Por outro lado, quando a gente lida com isso de uma forma mais vazia e vulgarização, acaba trabalhando o prejuízo dos fins. Você acaba levando uma não credibilidade para o que deveria ser um instrumento de caridade. E aí, lentamente, a modéstia, a humildade, a discrição e a simplicidade dos médiuns, o recolhimento e o trabalho incessante vão cedendo lugar ao estrelismo. O uso do lentamente também é muito interessante, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações atualmente. E aqui nós somos muito influenciados por esses espíritos, como eu falei até no início do estudo, de vibração mais baixa. E eles nos influenciam de uma forma que muitas vezes não conseguimos perceber de cara. Eles são muito habilidosos, digamos assim, de saber utilizar o nosso ponto fraco para nos influenciar. Então, muitas vezes, não é uma coisa que nós identificamos de uma forma assim, estou sendo influenciado, não. É um dia a gente acorda mais chateado, é uma briga que você vai perceber que nasceu sem pé nem cabeça, e quando você vê, você já está desenvolvendo um quadro depressivo, você já brigou com um parente da sua família. E na mediunidade é a mesma coisa. Lentamente você começa recebendo um elogio aqui, você começa psicografando mensagens acolá, começa a ser chamado para uma reunião aqui, para fazer uma palestra lá, e aí essa sua habilidade vai lentamente dando lugar ao estrelismo. E aí não só levando a culpa para os obsessores, não, porque nós sabemos que os obsessores só conseguem fazer o trabalho deles se nós permitirmos. Então é isso que eu estou querendo dizer. Se dentro de nós, e isso que eu li na leitura inicial, se dentro de nós tivermos essa constituição ainda, eles vão conseguir com facilidade nos levar ao estrelismo e às disputas estéreis por promoções de nomes pessoais e de entidades. A pressa pela divulgação pessoal, em detrimento do zelo pelo conteúdo das mensagens, vem transformando núcleos de atividade mediúnica em palcos de exibição. O que nós percebemos, infelizmente, também em muitas casas espíritas. Muitas casas que às vezes estão lotadas de pessoas por conta desse conteúdo de mensagens, que às vezes não são verdadeiras, às vezes não são totalmente, não é verdadeiras não, mas não é que elas sejam falsas, mas elas têm algumas coisas alteradas ali naquela mensagem, não são íntegras. Então, temos que ficar atento também com essa popularidade da mediunidade, porque ela traz esse caráter às vezes. Então, de novo, a necessidade do estudo, porque nenhum médium é perfeito e irretocável, nenhum médium está isento da influenciação dos maus espíritos, tanto como dos perturbadores. E no finalzinho já, ele vem falando aqui que da mesma forma, o médium ele experimenta crescer o círculo da afetividade além das fronteiras físicas, isso com o estudo, porque até agora a gente estava falando um pouco de o que acontece quando o médium não estuda. Quando ele estuda, quando ele se dedica, quando ele usa da melhor forma, ele vai experimentar esse
esse carinho que ele comenta aqui, a carinhosa proteção. A educação das forças mediúnicas é de demorado curso, porquanto, à medida que a sensibilidade se apura, mais se amplia a capacidade do registro de percepção extrafísica. Essa palavra demorado também ela é muito interessante, porque ela tem a ver com aquilo que eu comentei no início dos dons. Muitas vezes vamos vir, né? Vamos encarnar com esse dom, vamos encarnar com essa possibilidade e muitas vezes é isso que vai deixar a gente mais confiante e não vai estudar. E aqui ele traz a questão de ser demorado, não é rápido mesmo. Exige educação, exige percepção, exige dedicação e exige paciência. E à medida que se amplia a capacidade de registro, que a sensibilidade se apura, se amplia a capacidade de registro e de percepção extrafísica. No finalzinho do texto, ele fala que um dia, quem sabe, próximos estejam esses dias e saibamos, espíritos e homens, utilizar-nos corretamente da divina concessão, né? Então, assim, quem sabe no futuro, porque hoje ainda não acontece, mediante cujo uso nos tornaremos uma só família, que já o somos, embora aparentemente separados pela cortina vibratória do corpo físico. Aqui no finalzinho, uma mensagem bem bonita, dizendo que nós já somos uma família, tanto de encarnados e desencarnados, e que através dessa faculdade da mediunidade, vamos conseguir de fato nos tornar essa família que já somos, embora aparentemente separados. Aparentemente é interessante também. Isso é a nossa visão, é a falta de entendimento, muitas vezes, que faz parecer que estamos separados, mas estamos separados pela vibração, estamos separados por essa vibração desse corpo que nos prende aqui à Terra como encarnados, mas somos uma só família. Então, meus irmãos, que nós possamos levar esse entendimento, entendendo a necessidade da importância da mediunidade, do estudo da mediunidade, entendendo que precisamos nos dedicar, entendendo até que mesmo os médiuns não ostensivos, nós sabemos disso, que todos trazem uma mediunidade, todos trazem uma intuição. Então, que nós possamos trabalhar essas faculdades, trabalhar os nossos pensamentos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, querido Divaldo, Joana de Ângeles, espiritualidade amiga, queremos agradecer por mais esse estudo, queremos agradecer por essas palavras que estudamos aqui hoje, trazendo tão importantes esclarecimentos sobre a mediunidade, sobre esse compromisso que muitas vezes firmamos e não conseguimos executar como devíamos, que nós possamos ter paciência, resignação e resiliência, persistência para continuar nesse estudo e assim ajudar cada vez mais. Fica conosco o Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.